essa insegurança jurídica que se forma no país a partir dessas decisões dos ministros do Supremo, uma contra, outra a favor, uma considerada extemporânea, porque já havia um calendário para a discussão das prisões em segunda instância, da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. A gente está falando aqui numa linguagem jurídica, mas vamos tentar explicar um pouco mais detalhadamente para que você em casa possa entender por que o Supremo Tribunal Federal se comporta dessa forma, está se comportando dessa forma. A gente vê o ministro Dias Toffoli aí, que é o presidente do Supremo, e o outro ministro que aparece, que é o ministro Marco Aurélio de Mello, que foi ontem que é esse aí, que deu a decisão para mandar soltar cerca de 169 mil presos que estão cumprindo a condenação depois do julgamento da sentença em segunda instância. Então, nós convidamos para explicar melhor um pouco esse assunto aqui, o professor doutor em Direito Penal, Milton Gustavo. Doutor Milton, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem. Talvez a população não entenda, porque, por exemplo, o ministro Marco Aurélio de Mello, mesmo sabendo que existe já um calendário para voltar a discutir esse tema em abril do ano que vem, deu uma decisão provocada por uma ação do PCdoB, podendo beneficiar quase 170 mil presos. Bom, para os juristas também não é fácil entender, né? Porque nós tínhamos duas decisões de plenário, e essas duas decisões de plenário, elas enfrentaram justamente o tema que é objeto dessa ação, né, da ADC 54/DF, que é a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283 diz que as pessoas condenadas no juízo só serão presas após o trânsito em julgado. Só que esse artigo foi fruto de uma mutação constitucional. A Suprema Corte, desde 88, entendia que a prisão deveria acontecer depois da segunda instância. Em 2006, ela mudou de opinião. 10 anos depois, em 2016, ela reflui novamente e volta ao entendimento original, que, a meu ver, inclusive, é o mais acertado, porque a própria lei que regula os recursos especiais extraordinários não dá efeito suspensivo para os recursos especiais e para os recursos extraordinários. Ou seja, manter a prisão e esperar o trânsito em julgado. Exatamente. E, enfim, quando a Corte tomou essas duas decisões, há um princípio no direito chamado iudex novit curia, houve uma decisão constitucional, mas que levou em consideração as leis infraconstitucionais. Não é possível fazer uma interpretação constitucional à luz das normas infraconstitucionais, porque senão o rabo balança o cachorro e não o contrário. Me parece que é isso que tem acontecido numa decisão como essa do Marco Aurélio. Ele está lendo a Constituição à luz do Código de Processo Penal, quando o contrário deveria acontecer. É verdade, porque o Supremo é o guardião da Constituição Federal. Sim, e o principal objetivo do Supremo Tribunal Federal é manter a segurança jurídica, ou seja, a ideia de que o Judiciário deve dar alguma estabilidade para o sistema jurídico e confiabilidade para que as pessoas possam compreender como agir dentro da sociedade, como aplicar as leis, né? E o Supremo tem feito justamente o contrário. Eu li agora de manhã já sobre essa trincagem que existe já dentro do Supremo e de que forma isso pode repercutir, inclusive, gente, internacionalmente. A gente está para começar um novo governo, né? O Supremo Judiciário todo está de recesso a partir de hoje, os advogados também, né? E a gente tem aí um ano começando com uma certa insegurança jurídica na principal corte do país, a gente pode dizer isso? Sem dúvida. Quer dizer, a mensagem que você passa para a população, para investidores, para pessoas que querem apostar no país, é que a Suprema Corte fez do sistema jurídico brasileiro a terra de ninguém, onde qualquer coisa pode acontecer. Os juristas já têm falado em loteria do Supremo Tribunal Federal, porque a coisa realmente chegou a um nível de segurança inacreditável. Essa pauta vai voltar a ser discutida no ano que vem. O Supremo já havia decidido esse ano, inclusive, por 6 votos a 5, naquele julgamento tão esperado. Por que tem que voltar essa pauta a ser discutida, doutor Milton? Pois é, na minha opinião, não deveria voltar, não é? Mas o argumento é que as duas decisões anteriores teriam efeito apenas inter partes, ou seja, entre as partes. E agora haverá uma decisão erga omnes, ou seja, uma decisão para todos os processos. Então, a decisão de abril seria uma decisão definitiva, ao contrário das duas anteriores. A de abril de 2019, é que está no calendário. Só para você ter uma ideia, essa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, se fosse para ser executada, né, se a liminar fosse mantida e os juízes fossem obrigados a cumprir, inclusive a juíza Carolina Lebos, que é a juíza responsável, por exemplo, pelos pedidos de soltura ou não dos presos lá em Curitiba, no caso onde está o caso do ex-presidente Lula, tinha dito que ainda ia avaliar que não era uma soltura imediata. Mas antes disso, a liminar caiu ontem por decisão do presidente do Supremo Tribunal
federal. E essa decisão beneficiaria 169 mil presos. O doutor Milton estava me dizendo aqui que representa quase 1/4 dos presos do Brasil. Isso, são 23% dos presos brasileiros. Quer dizer, se para a maioria da população tem a impressão de que existem muitos bandidos soltos na cidade, né? No dia a dia a gente tem essa impressão, mas o judiciário acha que pelo contrário, tem muitas pessoas presas, né? Tá bom. Eu queria agradecer ao doutor Milton Gustavo, que é especialista, doutor em Direito Penal, trazendo para a gente aqui novas explicações e esclarecimentos sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, doutor Milton. Foi um prazer. Um prazer também.